A CPI está começando a descobrir algumas ligações do senhor Flávio Bolsonaro com o escândalo da VTC Log. Para quem não sabe, prepara que nas próximas semanas a gente vai falar muito disso, porque a senadora Elisiane Gama, ela ficou o recesso inteiro só estudando os contratos da VTC Log, são contratos de mais de R$500 bilhão com o Ministério da Saúde. E o pessoal da VTC Log, os donos da VTC Log, são amigos do Flávio Bolsonaro, do Ricardo Barros e do Ciro Nogueira. Isso vai feder, mas vai feder muito, vai ficar muito ruim, porque sabe quando você começa a remexer o cocô e começa a subir? Então, é isso que está acontecendo agora. A CPI vai começar, a partir da semana que vem volta a CPI, e você vai começar a escutar falar disso. Mais do que isso, estão descobrindo que entre esses contatos tem um advogado que ele era muito ligado a Temer e a Aécio Neves. E esse advogado, ele tem contatos com o Ossef e com outras áreas de Brasília. E que o Flávio Bolsonaro, ele tá enfiando as mãozinhas dele em tudo que é lugar em Brasília. Pensa num cara que tem sede de poder e que quer ter a mão dele, pelo menos o dedo dele, em indicação para Tribunal Superior, indicação de desembargador, indicação para órgão público. Esse é o Flávio Bolsonaro. Eu vou explicar isso tudo aqui porque tem muita coisa bem grave que eu vou falar aqui e que sempre ligado ao Flávio Bolsonaro. É por isso que tá batendo o desespero do Bolsonaro na CPI. É por isso que o Flávio Bolsonaro virou agora integrante da CPI. Muita gente da esquerda com medo. Nossa, o Flávio virou integrante da CPI. Vou falar disso já já. Você tá com medo de alguma coisa assim? Calma, calma. Vou falar disso já já. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, mas só se você é fora Bolsonaro, hein? Você inscreva-se aqui no canal, embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Eu duvido, se você é fora Bolsonaro, você se inscrever. Vai, inscreva-se. É o desafio do dia. Inscreva-se. Inscreveu? Pronto, parabéns. Você é uma pessoa que está ajudando a oposição ao Bolsonaro, porque aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição todos os dias. E o Flávio Bolsonaro e as conexões de Flávio Bolsonaro em Brasília. Olha só. Saiu na revista Cruzoé que tem dois lobistas, são dois advogados muito conhecidos em Brasília, que estavam submersos há muito tempo. Eles alugaram uma mansão no Lago Sul, em Brasília, e nessa mansão há encontros praticamente diários de políticos. Arthur Lira, Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro e várias pessoas vão a essa mansão. Inclusive o novo presidente do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, veja bem, o tribunal importante, o Tribunal Superior, um dos tribunais superiores do Brasil, ele foi a essa mansão para um encontro com o Flávio Bolsonaro, onde ele pediu bênção do Flávio Bolsonaro. Imagina como rola a reunião de alguém que é candidato ao cargo, à presidência do Tribunal Superior do Trabalho, e aí ele tem que ir lá pedir a bênção do Flávio. Imagina o que o Flávio deve pedir em troca, ou como é que rola essa reunião, o que será que eles discutem. Só imagina, eu fico imaginando. Isso com dois lobistas que já foram presos, os dois já foram presos várias vezes e tudo mais. Só para que você tenha ideia. Tá? Poucos dias depois, esse rapaz foi nomeado para o TST, só para que você saiba disso. Mais do que isso, qualquer candidato, muita gente não sabe, mas por que tem gente que quer ser... Por que os políticos querem tanto ser presidente da Câmara dos Deputados? É porque ele tem um impeachment? Não. Presidente da Câmara, do Senado, assim como o presidente da República, eles têm nomeação a vários cargos. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O Rodrigo Pacheco teve nessa mansão também um mês atrás, em junho. Rodrigo Pacheco é quem escolhe novos integrantes do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Quando um procurador, vou dar o exemplo do Deltan Dallagnol, comete um crime, quem julga é o CNMP. Você sabia disso, que era o presidente do Senado, quem também tem poder de escolher integrantes? Para que você tenha ideia. O presidente da Câmara também escolhe um monte de coisa. Assim como esses políticos escolhem, alguns, às vezes governadores também vão lá e tudo mais, escolhem quem são desembargadores, presidente de Tribunal de Justiça, aí tem vários outros tipos de tribunal e tudo mais, então eles vão colocando pessoas de confiança em cargos estratégicos. E o Flávio Bolsonaro, por ser filho do presidente, imagina, todo mundo quer acesso ao Flávio, porque o Jair Bolsonaro tem dezenas de indicações a fazer, inclusive a órgãos como COAF, Receita Federal. Às vezes algumas indicações, tem alguns bancos estatais, que a indicação às vezes são cargos que eles ficam lá por vários anos, e mesmo que venha outro presidente não dá para tirar. Assim como cargos no judiciário, o cara é escolhido ali, ele fica. Eu vou dar um exemplo, alguém que vai para a STF, fica ali, não interessa se o presidente é Lula, Bolsonaro, é qualquer um. O cara que foi escolhido fica lá, não tem como tirar mais. Só para que você tenha ideia do poder que tem a indicação desses cargos. Esses são cargos diferentes dos cargos que eu falei no vídeo passado, no vídeo de ontem, que o Ciro Nogueira vai ter agora à sua disposição, porque os cargos do Ciro Nogueira são, na maioria, cargos comissionados, que ele vai dar para o pessoal do Centrão. Esses aí são cargos que ficam por muitos e muitos anos. Tá. Aí, o Flávio Bolsonaro tá com esses amigos.
Mais do que isso, quem frequenta essa mansão é um outro advogado que, para você ter ideia de como as coisas são, em 2017 ele foi preso, ficou 3 meses preso. Ele foi preso junto com a irmã da Aécio Neves, a Andréa Neves, ficou também mais de 2 meses presa. Por quê? Porque lembra da delação bomba do Joesley Batista? Esse advogado, chama Thomas Wheeler, ele estava envolvido. Ele estava envolvido como alguém que comprava procuradores para proteger os clientes dele. Olha só, para você ter ideia de como as coisas são lá em Brasília. Aí, ele ficou preso, depois ele foi solto e submergiu. Esse advogado, ele também tem lá uma mansão muito grande perto de Brasília, e nessa mansão vão vários políticos lá, inclusive o Flávio Bolsonaro. Mas tem uma coisa, sabe quem também frequenta lá? Também o Ricardo Barros e o Ciro Nogueira, mas quem também frequenta lá é o dono da VTC Log, que é essa companhia que assinou contratos superfaturados de mais de R$500 bilhão para o transporte de insumos no Ministério da Saúde, com um aditivo de R$88 milhões para a pandemia. Veja bem onde isso está chegando. Esse empresário foi lá, foi nessa mansão lá, e aí, veja bem, ali é onde dizem que ocorrem as reuniões, ali é onde ocorre tudo, festas inclusive entre eles, e aí ali é onde eles falam, ó, ali está o empresário, está o Arthur Lira, tá o Ricardo Barros, tá o Flávio Bolsonaro. Quem também já foi lá é o Maximiano da Precisa. Até hoje ninguém sabe a cara desse Maximiano, você percebeu isso? Não tem uma foto dele na imprensa. Saberemos na terça-feira na CPI. Até agora não sabemos. Tá, pra você ter ideia, o Maximiano da Precisa está envolvido em corrupção com o Ricardo Barros há muitos anos. Desde 2017 eles estão roubando dinheiro público juntos. O Maximiano da Precisa foi levado para uma reunião com o presidente do BNDES pelo Flávio Bolsonaro. Então você começa a ver que esse grupo que tem lobistas, muitos advogados, eu vou te explicar por que muitos são advogados. Muita gente não entende isso, ó. Plantão Brasil aqui, ó. Como é que alguns políticos recebem propina? E eu vou dar o exemplo do próprio Bolsonaro. Ele tem um advogado de confiança. Alguém quer pagar propina ao Bolsonaro. Vai pagar Jair Bolsonaro? Não vai. Vai pagar o advogado do Bolsonaro. Por que você acha que a JBS, que confessaram pagar propina a mais de 300 políticos, por que você acha que a JBS contratou o Wassef por R$9 milhões para fazer um parecer? Quem é advogado aí, comenta. Você já viu empresa grande, que tem bancas de advogados inteiras, que custam bilhões de reais, contratar um advogado que é de fora da banca, pagando 9 milhões para fazer um documento? Não. É claro que não. Só que tem uma coisa, o trabalho de advogado é uma coisa, tem valor relativo. Ou seja, você pode pagar R$1.000 para um advogado para ele fazer uma coisa para você, ou você pode pagar R$1 milhão para o advogado fazer a mesma coisa para você. O valor é relativo. Então muitos políticos, quem é o testa de ferro do cara, você fala, mas como é que esse cara não tem nada? É o advogado. É algum advogado amigo. Só para que você saiba. O Wassef, tudo leva a crer que o Wassef é o tesoureiro da família Bolsonaro. É o Wassef que recebe, que administra tudo. É por isso que ele ficou incumbido de esconder o Queiroz. Por isso que ele levou o Queiroz primeiro para um apartamento de luxo no Guarujá, depois para a mansão dele lá em Atibaia. Só para que você saiba disso. Então por isso que muitos lobistas são advogados. Agora, para você ter ideia, esses dois advogados que abriram, que são amigos do Flávio e alugaram uma mansão em Brasília, um deles também se tornou advogado do Arthur Lira. Oh, que coisa, né? Que coisa, Arthur Lira pagando milhões para advogado. Estranho, né? Só para que você saiba dessas coisas. Eles estão todos agora no mesmo grupo de amigos, só que tem um problema. As coisas estão vazando. Oh, o fato de você já saber disso é porque está vazando. Sabe por que estão vazando? Porque alguns deles perceberam que a casa está caindo. Eles perceberam que a CPI está chegando, a CPI chegou na VTC Log. A CPI chegou na Precisa e na VTC Log. A Precisa ia ser um roubo de R$1,6 bilhão, com 45 milhões de reais pagos adiantados. Só para que você saiba. De um empresário que já roubou em 2017 41 milhões de dólares. Só para que você saiba. Com o Ministério da Saúde, para os remédios lá das crianças com leucemia que jamais chegaram. A VTC Log são mais de 500 milhões de reais. Para piorar, um dos melhores amigos do dono da VTC Log, que também frequenta esses locais junto com o Flávio e com vários políticos, às vezes vão lá governadores e tudo mais, alguns podem até não ser do grupo, mas frequentam os locais, um dos melhores amigos do dono da VTC Log, ele pegou, cada coisa que acontece, ele pegou a mulher dele com o Ciro Nogueira, ele foi traído, a mulher dele o traiu com o Ciro Nogueira. Imagina a mulher do cara trair ele com o Ciro Nogueira. Tá. Ele usou isso como barganha
para que o governo federal, e aí o Ciro Nogueira e o Flávio Bolsonaro fizeram essa articulação, o governo federal fizesse um aditivo com a VTC Log, que é esse aditivo de 88 milhões de reais. Que o Omar Aziz, presidente da CPI, já falou, aquilo tem todos, olha, tem cara de propina, tem corpo de propina, tem tudo de propina. Ó, se não for propina, tá muito bem disfarçado, viu? 88 milhões de reais que é o aditivo da VTC Log. Fora que o contrato inteiro, já estão descobrindo que rolava propina em forma de mensalão, do jeito que vamos chamar de bolsolão, chamava em forma de bolsolão, de 300 mil reais para o Arthur Lira, para o Ciro Nogueira e para o Ricardo Barros. E que o Roberto Dias, que era que foi preso até na CPI, recebia uma parte disso. A CPI ficou esse tempo inteiro analisando esse contrato. A Elisiane Gama, senadora da CPI, ela não é titular da CPI, ela analisou tudo isso. Aí você tá pensando, Thiago, explica o Flávio na CPI, calma. Agora vamos falar do Flávio na CPI. O Flávio, por ser senador, muita gente não sabe, os 81 senadores podem ir na CPI falar. Quantas vezes você não viu o Flávio falar? Teve outro dia que eu até fiz piada aqui, eu falei, gente, sexta-feira, 7h30 da noite, estava o Flávio Bolsonaro falando na CPI, ele foi o último a falar, mas ele estava trabalhando 7h30 da noite de uma sexta-feira. Por quê? Porque é desespero, porque ele sabe que a coisa tá feia. Ó, quem também tá passando o trator somos nós, e aqui lá em Montanhas, Rio Grande do Norte, ó. Tá aqui Montanhas no Rio Grande do Norte, eu recebi tanto vídeo de lá, rodou a cidade inteira, deve estar todo mundo lá falando dos crimes do Bolsonaro agora. Quem quiser apoiar as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, deixa as outras redes sociais, mas vamos continuar indo pra cima dele, inscreva-se no canal. Falou!